Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Esse vídeo de hoje aqui no canal é um vídeo muito importante, talvez um dos vídeos mais importantes aqui da história do nosso canal, né? Um vídeo que vai trazer para vocês informação, notícia, novidade, né? De coisas extremamente delicadas, polêmicas, né? Ontem o nosso atual presidente, o Pedrinho, ele deu uma entrevista coletiva que ele, cara, tocou em assuntos ali que mexem com o futuro do nosso clube, né? Falou sobre a venda, né, do futebol do Vasco, ele falou realmente ali o que vai acontecer, então é importante você acompanhar o vídeo aqui até o final. Falou sobre o planejamento já da temporada de 2025, renovações de contrato, saídas de jogadores, venda de atletas, contratações. Falou também sobre a situação do treinador Rafael Paiva, se ele continua ou se ele vai ser retirado do cargo agora no final dessa temporada. Enfim, tem muito assunto, tá? Reforma de São Januário, novo patrocinador. Falou sobre também essa situação envolvendo ali a possibilidade, né, do Vasco ser vendido já agora no final desse ano, começo do ano que vem, e falou que tem muita gente interessada, tá? Tem muitos investidores ali interessados na compra da Vasco SAF, e a gente tem uma informação quente para vocês sobre a situação do grego, né, do bilionário grego Marinakis, que parece que a situação avançou e avançou muito, aí inclusive já possibilitando ali trocas de documentos para que uma proposta oficial seja feita, né, já nas próximas semanas ou nos próximos meses aí pela compra, né, das ações que anteriormente eram da 777. Então acompanhe o vídeo até o final com muita atenção, tá? Muita atenção, não deixe de assistir, não deixe de compartilhar, quem puder dar essa moral, compartilha com amigos, põe nos grupos de WhatsApp, porque, cara, é muito importante você, vascaíno, ficar por dentro do que tá acontecendo pra gente não cometer o mesmo erro que a gente cometeu lá atrás, quando a gente vendeu o Vasco pra 777. Então é importante o vascaíno estar por dentro das notícias, por quê? Pra gente cobrar, pra gente ficar em cima e não deixar que a história se repita, né, como aconteceu 2 anos atrás. Então, peço a colaboração de vocês, deixando o like, deixando aquele joinha no vídeo lá embaixo, se inscreva no canal, se você por acaso está chegando aqui pela primeira vez, indicação de um amigo, eu estava procurando notícia do Vasco, se inscreva, vem fazer parte aqui do nosso canal, somos aí quase 500 mil vascaínos, nós somos o maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube, então fica o convite para correr lá embaixo, se inscrever, deixar o like, e antes da gente começar o vídeo, um recadinho aqui da nossa parceira do canal, a Estrela Bet. Por quê? Porque essa semana aí de jogos, né? Ontem teve jogo da Seleção Brasileira, vai ter mais um jogo da Seleção Brasileira aí agora nos próximos dias, tem jogos aí das eliminatórias, tem jogo na Europa também de seleção da Europa, né? Então, você que quiser fazer a sua primeira aposta na Estrela Bet de graça, eles estão dando R$20 para vocês, R$20 de graça para você fazer a sua primeira aposta. E além disso, a Estrela Bet, ela é patrocinadora do time de basquete do Vasco, uma camisa daquela regata do basquete maravilhosa. Essa semana agora a gente vai sortear 3 camisas oficiais do time de basquete do Vasco em parceria com a Estrela Bet, mas para você participar, você tem que estar cadastrado usando o link aqui do nosso canal. Primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem o link da Estrela Bet. Você clica no link, faz o seu cadastro, já vai participar do sorteio das 3 camisas e também vai estar ganhando os R$20 na sua primeira aposta grátis. E tem mais, tá? Você ainda ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, ou seja, qualquer valor que você depositar lá, vamos dizer que você deposite R$50, vai cair R$100 na sua conta. Se você depositar R$1.000, vão cair R$2.000, eles dobram o valor. Então não perca essa oportunidade. Primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, beleza? Bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre preparação, porque apesar da coletiva ontem, o Vasco segue treinando, tá? O Vasco segue se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro. É muito importante, né, que a parte física esteja muito boa para essas últimas 6 rodadas. Então ontem teve treino, ontem teve preparação, inclusive informação que a gente tem aqui para vocês em primeira mão. Felipe Coutinho, Payet e Paulinho, os 3 treinando normalmente, tá? Os 3 ali não estão com problema. O Paulinho, muita gente falando que não ia conseguir voltar, deve já ser relacionado para o próximo jogo. Payet, a mesma coisa, sentiu um desconforto, né? Não viajou para a última partida, tá treinando normalmente. Então o Vasco aí vai ter força máxima para esse jogo contra o Internacional. Todos os ingressos esgotados, né, para essa próxima partida. Então é importante a gente salientar que a gente vai estar cobrando sim o Rafael Paiva para uma melhora
nessa parte física, na parte tática principalmente também. Então agora fica a dúvida, né? Fica essa curiosidade para saber como que o Rafael Paiva vai montar a equipe, né, no retorno aí do Campeonato Brasileiro já na semana que vem. Mas enfim, agora já falando um pouco sobre o que aconteceu ontem no Vasco, né? A gente transmitiu para vocês aqui no canal ao vivo a coletiva. Nosso jornalista, o Lineker, teve presente, perguntou também, fez 3 perguntas ontem por lá. E, cara, muita informação, tá? A situação, primeiro, do zagueiro Léo Pelé. Isso não foi da coletiva, isso foi uma informação que nós aqui do nosso canal trouxemos em primeira mão, que o Léo Pelé não deve continuar no Vasco, tá? No final do ano ele deve ser vendido. Muitas equipes brasileiras, inclusive, já fizeram contato com o Vasco. O Vasco aceita vender, não vai fazer jogo duro para vender o Léo Pelé, desde que venda por um valor ou igual ou maior do que o Vasco pagou no jogador há 2 anos atrás. Então o investimento que foi feito há 2 anos atrás foi 16 milhões, o Vasco está cogitando uma venda aí por mais ou menos 20 milhões, e já vou falar para vocês, tá? Palmeiras é um dos clubes interessados, parece que o Bahia também é outro clube interessado na contratação do Léo Pelé, enfim, equipes brasileiras interessadas na compra do jogador. Agora já entrando no assunto coletiva, tá? Eu vou falar de vários assuntos, mas vou começar falando sobre situações de jogador. Por exemplo, Ryan. Pedrinho falou ontem, sim, o John Textor fez uma proposta pela compra do Ryan. Pedrinho falou que a proposta foi boa, porém que o Pedrinho não quer vender o Ryan pro Botafogo, tá? O John Textor, ele é dono do Botafogo, ele é dono do Lyon, lá na França, e ele é dono de um outro clube na Bélgica, que agora não me lembro o nome exatamente, mas parece que o Pedrinho até falou que aceita vender o Ryan no final do ano pro John Textor, porém para que ele não atue no Botafogo, ou seja, ele teria que jogar no Lyon, porém o Lyon já tem ali a cota de estrangeiros estourada. Então, uma negociação complexa, além do John Textor, né? Outros clubes também têm interesse no Ryan, mas parece que nenhum clube ainda fez proposta, somente o John Textor. Essa é a situação do Ryan. Outra coisa que também foi abordada na coletiva ontem é que o Vasco vai ter um novo patrocinador de camisa, né? O diretor financeiro ali da Vasco SAF, Carlos Amoedo, confirmou que já existe mais um patrocinador fechado, tá? Para a camisa do Vasco. A gente não sabe se é agora para a reta final do Campeonato Brasileiro, ele não entrou em detalhes, ou se é já para a temporada do ano que vem. Outra coisa que também foi falada foi sobre a capa, tá? A capa renovou o contrato com o Vasco por mais 1 ano. Então o contrato da capa com o Vasco, que acabava agora, no dia 31 de dezembro de 2024, foi renovado até o dia 31 de dezembro de 2025 para acabar aquela polêmica de Nike, Adidas, Mizuno, Reebok. Capa mais 1 ano no Vasco, então pelo menos até o final do ano que vem a capa continua no Vasco. E cara, eu sou muito feliz com a capa, acho uma grande camisa. Óbvio que eu gostaria que uma Nike, uma Adidas, uma Puma um dia pudessem vir ao Vasco da Gama, mas por enquanto acho que a capa vem fazendo um bom trabalho. As camisas desse ano estão muito bonitas, né? Inclusive o terceiro uniforme agora tá maravilhoso, então a capa continua no Vasco. Agora falar sobre outros assuntos aqui. Pré-temporada, né? O Pedrinho falou que os jogadores falaram muito mal da pré-temporada que aconteceu esse ano lá no Uruguai, né? O Ramon Dias, ainda quando era o treinador, ele quis levar a equipe para lá. Os jogadores não gostaram lá das instalações, falaram que o lugar não era bom. Então esse ano agora, para a temporada de 2025, o Pedrinho já confirmou. Pré-temporada vai acontecer, sabe aonde? No Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa, ó, para não gastar dinheiro. Já tem o CT lá, os jogadores querem ficar perto de casa, querem ficar com a família, então foi uma decisão aí, parece que entre ali os jogadores, comissão técnica, diretoria, que o Vasco não vai viajar para fazer pré-temporada, até porque a pré-temporada vai ser muito curta, apenas 13 dias, então o Vasco vai ficar no Rio de Janeiro. Foi, parece que um pedido dos atletas, não um pedido dos jogadores para ficarem mais perto da família, né? Já viajam o ano inteiro para jogar fora de casa, enfim, então os atletas realmente tiveram ali um peso nessa decisão do Vasco fazer a pré-temporada aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho agora sobre Rafael Paiva. O Pedrinho foi perguntado se o Paiva fica ou se ele vai ser demitido no final da temporada, enfim, se o Rafael Paiva vai continuar como treinador. E o Pedrinho, cara, ele despistou um pouquinho, mas eu acho que o Rafael Paiva não vai continuar, tá? O Pedrinho falou que vai avaliar o trabalho dele no final do ano, vai ver ali, né, vai conversar com os atletas, vai tentar entender ali, né, o que o treinador fez de positivo e negativo. Eu vou falar pra vocês, tá? Se o Vasco continuar jogando da forma que tá jogando agora e não conseguir uma classificação para pré-Libertadores, eu acho que o Rafael Paiva vai sair. Se o Vasco melhorar essas últimas 6 rodadas, conseguir ali 3, 4 vitórias, conseguir a classificação aí, tão sonhada a classificação para Libertadores no ano que vem, ou para pré-Libertadores,
E aí eu acho que o Rafael Paiva deve ser considerado, pelo menos considerado, tá? Não tô falando que ele vai ficar. Mas hoje eu acho que o Rafael Paiva não ficaria. O time tá oscilando muito, muitas decisões aí do treinador extremamente questionáveis. Então essa é a situação do Paiva. Situação de Dimitri Payet. Muita gente querendo saber se o Payet fica ou não fica. Ele tem contrato com o Vasco, tá? O Payet tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Ou desculpa, até o meio do ano que vem. Pedrinho falou que quer que o Payet fique. Pedrinho falou que quer honrar o contrato, mas vai depender do francês. Se ele quiser sair, o Vasco também não vai se opor aí à saída do jogador, até porque ele custa ao Vasco R$1.500.000 por mês, só de salário. Ainda tem outras coisas aí no topo disso, né? Então realmente um jogador muito caro, que infelizmente não está entregando dentro de campo, né, o que um jogador desse valor deveria estar entregando. Em relação ao Felipe Coutinho, o Pedrinho defendeu ele, falou que ele é muito Vasco, quer ajudar, mas é outro que também não está vivendo um bom momento, né? O Coutinho voltou e infelizmente a barreira até agora não virou baile, né, com o Felipe Coutinho. Mas enfim, Coutinho deve sim continuar no Vasco aí pro ano que vem. Ele tem contrato também com o Vasco até o meio da próxima temporada. E aí o Pedrinho falou já sobre 2025, falou que o Vasco já está planejando contratações, já está trabalhando ali com o time dos scouts, né, o pessoal ali que corre atrás de atletas. O Vasco já está fazendo esse trabalho. Pedrinho também falou sobre a situação das saídas de jogadores que devem acontecer, jogadores que estão em término de contrato, Rossi, Galdames, Rojas, enfim, atletas que não devem seguir para a temporada do ano que vem. Falou sobre Verratti, né, que o Vasco está tentando a renovação de contrato do atacante Verratti. O contrato do Verratti acaba agora no final desse ano. Além do Verratti, também o Vasco trabalha na renovação do Léo Jardim, o goleiro Léo Jardim, e de alguns atletas ali que também tem contratos se encerrando, como por exemplo um menino da base, o Maxwell Alegria, que agora vem sendo bastante relacionado aí pelo Rafael Paiva para os últimos jogos. Falou também sobre a reforma de São Januário. Pois é, como nós trouxemos para vocês aqui no canal em primeira mão, aqui nós fomos os primeiros a trazer essa informação, o Vasco não deve ter a reforma começando agora, né, no final desse ano. Era o que o Vasco queria, era o que o Pedrinho queria, mas parece que a prefeitura ainda não está com todos os trâmites ali finalizados, e parece que o Vasco ainda também não conseguiu toda a grana, né, do aporte ali que viria lá do potencial construtivo. Ou seja, o Vasco ainda deve utilizar São Januário durante o Campeonato Carioca, ali talvez até um pouco no início do Campeonato Brasileiro. Então essa é a situação de momento, né? Parece que a reforma de São Januário só deverá acontecer, ou só deverá começar a acontecer ou no meio do ano que vem, ou um pouquinho antes do meio do ano que vem, ali para abril ou maio. Então, notícia também importante aí, né, sobre essa situação da reforma de São Januário. E agora, entrar nos assuntos principais, né, aqui, que foi justamente sobre o futuro do futebol do Vasco, né? O que está acontecendo? O Pedrinho, obviamente, falou, né, sobre esse assunto, né? Um assunto que eu, particularmente, queria que ele falasse. Eu até conversei com o Pedrinho, né? Falei, Pedrinho, é importante você trazer para o torcedor essa informação, porque o torcedor tá naquela dúvida, a bola não tá entrando em campo, a galera tá chateada, vendo o Botafogo bem, vendo o Flamengo bem, vendo outras SAFs indo bem, como o Cruzeiro e o Bahia, e a SAF do Vasco não tá andando. Então o Pedrinho foi ali direto ao ponto no começo da coletiva, né? Antes da galera começar a perguntar, ele já começou a falar sobre isso, e ele já abriu a coletiva falando: nós iremos vender o futebol do Vasco. Ele deixou claro para todo mundo que a venda vai acontecer, que ele não quer continuar no comando, né? Ele entende que o sócio quis que a SAF acontecesse há 2 anos atrás, e, cara, o Pedrinho falou: nós iremos vender, vai acontecer. Porém, a gente não pode dar um prazo exato para quando isso vai acontecer. Pode acontecer daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Ele não quis ali colocar um prazo exato, porque, cara, às vezes negociação demora, às vezes você tem que passar por um período ali do diligence com o seu novo comprador. Então é realmente algo complicado. A gente não está falando de uma venda de R$100 ou de R$1.000 ou de R$100 mil. A gente está falando de uma venda que vai passar de R$1 bilhão ou até muito mais do que isso para o novo investidor. Então realmente é complexo, mas o Pedrinho deixou claro que ele não quer continuar no comando, que ele vai repassar em algum momento aí no futuro próximo, se Deus quiser, para um novo investidor. Ele falou também que teremos critérios, tá? Que teremos critérios aí para que essa venda aconteça. Então ele botou que os critérios serão
a credibilidade reconhecida desse novo comprador, saúde financeira, que a empresa tenha uma saúde financeira, o que não aconteceu com a 777, por exemplo, planejamento esportivo e financeiro com prazos a cumprimentos, ou seja, a gente vai investir 1 bilhão no Vasco em 2 anos e o que a gente quer conquistar é um campeonato brasileiro, chegar numa final de Copa do Brasil, tô dando um exemplo, tá? E chegar aí em 2 Libertadores ali, pelo menos nas quartas de final, então alguma coisa dessa natureza. E também estruturação, melhorias no centro de treinamentos ali com prazos a serem cumpridos. Então esses seriam alguns dos critérios a serem colocados ali na venda, né, do futebol do Vasco. Outra coisa que o Pedrinho falou também é que ele não vai exigir no contrato que ele participe, né? Que o Pedrinho tenha participação na gestão do futebol. Ele falou que não vai ter isso, não quer, né, colocar nenhum tipo de restrição em relação a essa situação. Falou que quer ajudar, mas que não vai ter algo realmente ali contratual que seja a obrigação da nova empresa dar ao Pedrinho ali algum tipo de participação. Ele falou também que o controle do futebol vai ser repassado, né, como eu falei para vocês aqui agora. Ele falou que vem conversando com muitos investidores e, olha só, hein, notícia muito importante, já existe um acordo de confidencialidade com um dos investidores ou com um dos possíveis compradores. Ele falou que está conversando com muitas partes, né, muitas pessoas interessadas, mas que uma dessas pessoas já existe um NDA, que é um acordo de não divulgação, um termo de sigilo e confidencialidade. Então, notícia importante, né, para o torcedor vascaíno, que já existe algo bastante avançado em relação a isso, né? E revelou também que um dos interessados teria saído da negociação. Enfim, isso aí acontece, né? Nem todas as empresas vão levar até o final. E, cara, outra coisa que o Pedrinho falou que me deixou muito feliz mesmo. Talvez para muitos vascaínos isso aí não vai nem ser uma coisa muito importante, mas o Pedrinho falou que as pessoas mais importantes que participaram da venda do futebol do Vasco há 2 anos atrás para 777 serão investigadas. E quem o Pedrinho falou, ele deu nome ao boi, deu nomes aos bois. Jorge Salgado, que é o ex-presidente do Vasco, Vitor Roma, que participou da gestão do Jorge Salgado, Luiz Melo, que foi o CEO, né, foi o cara ali que era o presidente da Vasco SAF durante o começo ali da 777, Adriano Mendes, que era um cara que participou da gestão do Campelo e do Salgado, e acreditem vocês ou não, Júlio Brandt, pois é, o Júlio Brandt que era da chapa do próprio Pedrinho, do grupo lá dos amarelos, né, da chapa Sempre Vasco, e o Pedrinho colocou o Júlio Brandt pra galera que tava, o Pedrinho tá passando pano, tá aí, o Pedrinho quer ir atrás, o Pedrinho quer abrir sindicância, ele quer ir atrás das pessoas, porque isso realmente não pode se repetir no Vasco. Então essas pessoas que participaram dessa venda aí, foi uma venda muito estranha, tem que ser realmente investigado, e se algo for descoberto, tem que ser expulso do Vasco, tem que ser colocado na justiça comum para ressarcir se alguma coisa aconteceu ali de repasso de dinheiro. Então o Pedrinho botou o senhor Salgado, o senhor Vitor Romo, o senhor Luiz Melo, o senhor Adriano Mendes e o senhor Júlio Brandt. Esses caras têm que prestar contas, e eu falo de quem e por quê, porque se não acontecer uma investigação, vamos normalizar o que aconteceu com a 777 no Vasco. Então, parabéns, Pedrinho, parabéns, porque você está sendo corajoso de ir atrás dessas pessoas. Certeza que muita gente não teria feito isso. E aí, logo depois, a gente teve a informação trazida, inclusive, vamos dar aqui os créditos, né, pelo nosso amigo Diogo Dantas, jornalista do Grupo Globo, que já deu início, o Vasco já deu início à troca de documentos e o avanço na negociação com o grupo do grego Evangelos Marinakis. Então, isso aí, mais ou menos, conversa com o que a gente acabou de falar, que já existe um contrato de confidencialidade com um dos investidores, que provavelmente deve ser justamente, né, com o bilionário grego Marinakis. Então, notícia muito importante, trazida, né, pelo nosso amigo jornalista, o Diogo Dantas, aí do Grupo Globo. E, cara, quem não conhece o Marinakis, eu vou aqui falar um pouquinho sobre quem é esse Evangelos Marinakis. Ele é um cara que é dono, né, a família dele, ou ele é dono de um dos maiores grupos da área de logística marinha, né? Empresa tem navio, acho que tem quase 200 navios, tem muitos containers também que viajam o mundo inteiro, levando alimento, enfim, levando muita coisa. O grupo dele, se eu não me engano, é o CMA ou o CMG. Eu não sei se acho que é o CMG. Depois eu até vou dar uma olhada aqui para poder trazer para vocês todos os detalhes. E ele já é dono de 3 clubes de futebol, tá? 3 clubes, talvez que alguns de vocês conheçam. Um é o maior clube da Grécia, que é o Olympiacos.
comprou o Olympiacos há 14 anos e vem varrendo o futebol da Grécia, ganha tudo todo ano por lá, é campeão de todos os torneios lá na Grécia. Eu sei que o futebol grego não é dos melhores, mas ele tá fazendo um ótimo trabalho por lá, né? A equipe grega vem vencendo tudo desde que ele comprou lá o time, o Olympiacos. Outro clube que ele comprou recentemente, ano passado, e vem fazendo investimento alto, é o Rio Ave, de Portugal. Inclusive, quem tá jogando no Rio Ave é o Cleiton, do Vasco, né? O Vasco comprou ele e agora ele tá lá emprestado ao Rio Ave, né? E é um clube que, cara, vem crescendo muito aí nos últimos 2 anos em Portugal, vem investindo bastante dinheiro, né? Ele vem colocando bastante grana em contratações nessa equipe de Portugal. Não é um clube de primeira linha do futebol português, mas já tá na primeira divisão há algum tempo e vem fazendo boas temporadas nos últimos anos. Inclusive esse ano aí também tá brigando ali entre os 6 primeiros colocados. E o outro clube, que talvez muitos não conheçam, mas é um clube que já foi 2 vezes campeão da Champions League, tá agora na primeira divisão do campeonato inglês, da Premier League, tá na 3ª colocação, que é o Nottingham Forest, tá? É um time que ele, quando comprou, há 4 anos atrás, estava na Série B, tá? E aí ele começou a investir, gastar, contratar. Ano passado, na janela de transferências do meio do ano, ele foi o clube, né, o Nottingham Forest, né, esse clube, foi o 5º clube do mundo inteiro que mais gastou dinheiro em contratações. Foi quase 160 milhões de euros em contratações nessa janela do meio do ano passado. Então isso prova que o cara está investindo, que o cara está colocando dinheiro, tá botando aí grana, né, para poder montar equipes fortes nessas 3 equipes que ele já tem, né, que é o Olympiacos, o Nottingham Forest e o Rio Ave. E aí surge essa possibilidade dele se tornar aí agora dono, né, de um time no futebol brasileiro. E tem um detalhe também interessante: quem se lembra daquele volante, o Edu, jogou no Corinthians, depois jogou na seleção brasileira, atualmente ele era o gerente de futebol, né, o diretor de futebol do Arsenal, lá da Inglaterra, e também trabalhou na seleção brasileira. Ele tirou o Edu do Arsenal recentemente, semana passada, para ir trabalhar, né, com o Marinax. Por quê? Porque ele quer um brasileiro para participar nessa compra, né? Ele quer comprar um clube no Brasil, e aí o Edu tá ajudando aí nessa possibilidade do Vasco se tornar esse clube aí do Marinax. É óbvio que ainda é um pouco embrionário, ainda tá um pouco cedo, mas aí é uma notícia muito importante, né? Que já existe essa troca de documentos aí, uma possível proposta oficial vindo aí a acontecer, talvez aí nos próximos dias, ou talvez nas próximas semanas. Então, obrigado quem acompanhou o vídeo até o final. Como eu falei, era um vídeo muito importante, com muita notícia. Não esquece de se inscrever aqui no canal, lá embaixo no botão vermelho. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante, o seu joinha, o seu like. E não esquece de correr lá na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, clica no link da Estrela Bet, se cadastra, R$20 de graça, 100% de bônus no primeiro depósito e 3 camisas oficiais de basquete do Vasco que a gente vai sortear aqui nos próximos dias, beleza? Abraço, tamo junto, até mais tarde.